Big Ideia. Oferecimento Sistema Fieng. Há 84 anos apoiando a indústria mineira. Olá! Big Ideia de hoje vai mostrar como a tecnologia e inovação têm feito um milagre no mundo da medicina. Nós vamos conhecer várias novidades em diversos tratamentos, próteses 3D e até uma vacina contra o crack e a cocaína. Dá pra acreditar? Pois é, fica ligado que tá só começando. Você sabia que já tem sutiã para detectar câncer de mama? E sangue artificial? Você já ouviu falar? Já pensou você ser reconhecido pelas batidas do seu próprio coração? Eu sei que você tá achando que eu tô ficando louca, mas não tô não. Isso são invenções da tecnologia e inovação que tem mudado o mundo da medicina e muitas delas já estão disponíveis pra gente. Olha só o que o Big Ideia descobriu. Meu nome é Aline Patrícia, sou estudante de fisioterapia. Nós começamos a desenvolver um projeto de conclusão de curso sobre a protetização de um indivíduo que seja amputado. Foi um projeto piloto que nós fizemos com base mesmo na procura e na demanda de pessoas que são amputadas. Nós vimos a necessidade de juntar a tecnologia e inovação com a área de conhecimento nossa, que é a saúde e especificamente a fisioterapia. A equipe de fisioterapia da PUC procurou o laboratório aberto sobre impressão 3D de próteses e logo eles indicaram a 3D Lopes para realizar o serviço. A diferença dessa prótese para uma prótese convencional é a leveza, o baixo custo, a possibilidade de customização, assim como também a mobilidade. Essa é uma prótese ativa e com ela ele consegue executar movimentos. Para uma impressora 3D, fabricar um cubo ou uma peça extremamente complexa leva praticamente o mesmo tempo e o mesmo custo. E isso em relação a uma manufatura tradicional é muito diferente. Isso quer dizer que uma prótese como a do Bruno, aqui para o laboratório ela saiu alguma coisa em torno de uns R$9.000. No mercado, uma prótese do mesmo nível que a dele ficaria em torno de uns 50 mil, alguma coisa em torno disso. Existem próteses mais avançadas possíveis da gente fazer aqui ainda, que chegam a torno de 100, 120 mil reais, mas que a gente consegue fazer aqui com outros processos, tornando isso muito mais acessível. Hoje nós somos capazes de, a partir de uma tomografia computadorizada, imprimir, por exemplo, um crânio de um paciente e o médico irá treinar nesse crânio a cirurgia antes de ir para o paciente. A tecnologia 3D tem sido cada vez mais aplicada na medicina e os resultados têm sido surpreendentes, assim como os avanços que ela tem proporcionado. Já tem cientista criando redes vasculares 3D. Dá para acreditar? Após constatar que uma das maiores dificuldades dos médicos é regenerar vasos sanguíneos danificados, um novo método de bioimpressão 3D está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego, Estados Unidos. Ao utilizá-lo, foi concebida uma rede vascular com microarquiteturas tridimensionais complexas, semelhante aos vasos sanguíneos encontrados no corpo humano. A nova técnica envolve a incorporação de uma mistura de diferentes tipos de células vivas em um hidrogel. Em seguida, luzes ultravioleta e espelhos microscópicos são usados para solidificar o modelo de estrutura biológica, previamente criada em um computador. Com uma bioimpressora 3D, a estrutura é impressa uma camada de cada vez, criando um andaime de polímero que encapsula células vivas que farão parte do tecido biológico. Após um dia, as células que se encontram dentro da estrutura recém-criada acabam por cultivar novas células rapidamente. Para comprovar o método, as estruturas sintéticas foram implantadas em feridas cutâneas de ratos de laboratório. Após 2 semanas, os pesquisadores examinaram os implantes e descobriram que eles tinham crescido com sucesso e se fundiram com uma rede de vasos sanguíneos do hospedeiro,
permitindo que o sangue circulasse normalmente. Agora, a equipe trabalha para aplicar a promissora abordagem em ensaios clínicos em humanos. Em contrapartida do ápice dessa tecnologia e inovação, a startup americana Sync Protect utilizou apenas a música como forma de tratamento e está fazendo maior sucesso. A startup desenvolveu uma plataforma que visa tratar diversas condições médicas com terapia musical personalizada. Segundo os desenvolvedores, a chave é medir como as propriedades estruturais da música, como batida, chave e timbre, se relacionam com a biometria, como frequência cardíaca, atividade cerebral e padrões de sono de cada paciente. O programa funciona por meio de coleta de milhões de playlists combinadas e sensores ou dispositivos que caracterizam a resposta física do usuário a determinada música. Em seguida, através de uma análise baseada em inteligência artificial, o efeito das músicas é correlacionado com condições médicas específicas, a fim de tratá-las. Assim, a plataforma determina em larga escala a eficácia de várias músicas e sons em pacientes afetados por doenças como Parkinson, Alzheimer ou aqueles com distúrbios de sono e de ansiedade. Os resultados iniciais do programa mostraram efeitos positivos para depressão, ansiedade, insônia e tratamento da dor. No momento, o Sync Protect está testando o seu protótipo para aprimorar a precisão de seus dados para então lançar o aplicativo para o público. Alguém aí duvida que a tecnologia e inovação vai revolucionar o universo da medicina e trazer mais qualidade de vida para todos nós? E aí, Bruno? Tudo bem? Tudo jóia. Gente, nós já falamos com quem teve a ideia, quem fabricou a prótese. Agora a gente tem que falar com o principal, quem recebeu, e é o Bruno. Né, Bruno? Eu quero saber um pouquinho da sua história. Conta como você perdeu o braço. Então, há um ano atrás eu sofri um acidente na rede elétrica, eu fui tentar pegar uma pipa com um vergalhão e eu tomei um choque e tive que amputar o braço. Não podia fazer várias coisas que eu não fazia antes, como encher um copo de água, fazer um alimento que eu gostava de cozinhar, fazer uma academia, tinha que ter várias adaptações. Você chegou a testar outras próteses nesse período de um ano? Não, eu estava procurando, até eu e minha mãe, nós estávamos procuramos até um projeto 3D, porque tinha um médico que me indicou, mas em BH nós não conseguimos achar essa impressora 3D para imprimir prótese, e as outras próteses também que tem aqui é muito cara, é questão de 30 mil uma estética e uma biônica ou meio elétrica 150 mil reais. E aí, já te facilitou muita coisa? Com certeza, facilitou muita coisa, consegui fazer, até comida agora já tô conseguindo fazer. Você consegue direito. fazer? Sim, consigo cortar os alimentos, consigo cortar uma cenoura, uma carne. E como que é feito? Como que você consegue mexer? Então, é com acionamento do braço. Eu levantando o meu braço. O braço aqui, né? O cotovelo. Isso, levantando, fazendo acionamento do cotovelo, levantando o antebraço, ela fecha. E quando eu abaixo o braço, ela abre. Meu nome é José Eduardo Fernandes Távora, eu sou médico com formação em cirurgia geral e urologia. Hoje eu coordeno o serviço de urologia aqui do Vila da Serra e sou o diretor técnico do Instituto de Robótica da Faculdade de Ciências Médicas, onde nós temos realizado as cirurgias aqui no hospital. O robô foi desenvolvido e começou em um projeto em 1998 no Texas. Eles começaram a desenvolver esse robô com um braço, depois 2, 3 e hoje com a tecnologia nova do Da Vinci, nós temos um robô com 4 braços. Toda a cirurgia é comandada por um cirurgião num console separado. E depois de posicionar as pinças que são acopladas no sistema nos braços do robô, o cirurgião vai para o console, o cirurgião se posiciona e com as manetes, que são como se fossem joysticks, você vai fazendo os movimentos e vão sendo replicados lá no braço do robô. Ao mesmo tempo fica um outro cirurgião experiente ao lado da barriga do robô, no caso de precisar de uma aspiração, alguma coisa, e controlando alguma coisa que precisa de posicionamento dos braços do robô. Tem algumas coisas importantes. Primeiro, a magnificação da imagem, ela chega até 12 vezes, e a imagem 3D, tridimensional. Depois, a precisão dos movimentos,
o punho humano não consegue fazer 360 graus. O braço do robô ele consegue fazer essa rotação de 300 que facilita, principalmente para trabalhar em cavidades pequenas, que são mais difíceis. O risco de sangramento é muito menor, porque a dissecção é muito mais delicada, então você consegue preservar e sangrar muito menos numa cirurgia. E por último, fazer uma cirurgia muito mais precisa, por exemplo, no exemplo do câncer de próstata, você consegue dissecar o nervo que vai para o pênis para preservar a ereção com muito mais detalhe e muito mais precisão do que se você se faz isso de forma na cirurgia aberta ou laparoscópica. O que a população tem que entender é que quando se fala que você vai operar por robô, ela fica muito insegura achando que é uma máquina que vai operar. Não é isso. O robô é uma máquina que é acoplada ao paciente, mas ela é totalmente conduzida pela mão humana e pela mente humana. Então não existe cirurgia robótica sem o cirurgião. E ela é um cirurgião dependente. O cirurgião habilitado, capacitado, ele vai fazer uma boa cirurgia. Ao ouvir a palavra tecnologia, muitos de nós associamos a supercomputadores, super robôs ou alguma coisa super. No entanto, a tecnologia pode ser qualquer ferramenta, método ou processo que tem por fim resolver algum problema ou torná-lo mais fácil. A medicina também é uma tecnologia, já que visa melhorar a saúde das pessoas. Porém, logo no início, o conhecimento utilizado para a cura das enfermidades era o natural, baseado nas observações dos astros, das plantas, dos animais, etc. Mas nesse período, as doenças mais graves eram tidas como crônicas, impossíveis de curar. Doenças que atualmente podemos prevenir com uma simples vacina ou medidas sanitárias. Os egípcios conheciam um pouco por conta da mumificação, pois ao retirar as entranhas dos mortos, conseguiam abstrair algumas informações a respeito. Os gregos também possuíam algum conhecimento de medicina. Inclusive, foram os primeiros a estudar os sintomas das doenças, como Hipócrates, considerado o pai da medicina. Mas foi a partir do Renascimento, entre os séculos XV e XVI, que as pesquisas científicas começaram a ganhar força e a medicina, enfim, começou a evoluir. Uma das primeiras tecnologias de grande importância para a medicina foi o microscópio acromático, criado por Louis Pasteur, século XIX, pois se descobriu então que as bactérias eram as principais agentes causadoras de doenças. O raio-x só foi criado em 1895 e 55 anos depois veio o ultrassom. A tomografia computadorizada foi uma invenção no início da década de 60 e a ressonância magnética veio na década de 70. E quem diria que o estetoscópio, criado em 1819 por Laennec, ainda é utilizado nos consultórios do mundo inteiro. Algumas práticas vão sendo abolidas pelo caminho da evolução. Outras ainda servem de base para se dar um passo adiante. E o que vem por aí? Sem dúvida, mais algumas inovações e saúde para todos nós. Estimulador neurosacral. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Olha, devo ter mais ou menos uma base do que seja. E nunca pensou em ser locutor, não, Wesley? Não, nunca pensei não. Rapaz, ele tem uma voz grave. Estimulador neurosacral. Você sabe o que é isso? Não conheço isso aí não. O que você acha que é? Não faço ideia. Isso eu nunca ouvi falar. Vou procurar saber sobre o assunto, né? Isso é um palavrão, né não? O que é um estimulador neurosacral? Fica ligado ali, ó, que você vai ver o que é agora. Meu nome é Rodrigo Gomes da Silva, sou coloproctologista, professor associado da Faculdade de Medicina da UFMG. Então, o estimulador neurosacral é um aparelho, ele funciona como um marca-passo, que ele funciona melhorando a continência fecal do paciente. Os pacientes, muitas vezes, com os tratamentos tradicionais, eles não conseguem o resultado adequado e com esse tipo de aparelho a gente vê
a melhora da qualidade de vida, o paciente retorna a sair de casa, a ter suas atividades de lazer, ele consegue não ficar excluído da sociedade. O estimulador neurosacral é esse aparelho, ele é bastante pequenininho, ele tem uma ponta aqui onde sai um eletrodo. Esse eletrodo é introduzido através do sacro, que é um osso da região da pelve, e esse eletrodo vai até os nervos da região sacral, e esse aparelho então ligado, ele vai fazer com que a continência do paciente volte e melhorando então a sua qualidade de vida. Várias doenças já foram erradicadas no mundo inteiro graças ao surgimento das vacinas. A poliomielite, a varíola, por exemplo, a gente não vê registros há um tempão. E tem várias outras doenças também que estão sendo controladas por causa das agulhinhas. Agora, você já pensou se tivesse um jeito de controlar a dependência de cocaína e crack? Pois é, tem um professor da UFMG, o professor Ângelo, de Química Orgânica, que desenvolveu um projeto super inovador a respeito desse assunto. E é com ele que a gente vai conversar. Bom, professor, eu quero saber como foi esse estudo, como que começou? Existem alguns grupos no exterior que já estão com os estudos mais avançados, né? O professor Kim Janda, por exemplo, nos Estados Unidos, já está testando a substância que eles desenvolveram em humanos. E lendo os trabalhos dele e de outros pesquisadores, nós imaginamos que nós poderíamos criar uma molécula que tivesse a mesma função, mas inovando no sentido de que nós não usaríamos uma proteína, nós trocamos a proteína por uma substância que de proteína não tem nada. Você pensa numa vacina, você vai no posto de saúde vacinar, ela tem uma data de validade muito pequena, ela tem que ser armazenada sob refrigeração. Verdade. E tudo. E no nosso caso, a princípio a nossa substância ela teria essas propriedades melhoradas, ou seja, ela é mais estável. No nosso então caso é um sólido que nós mantemos na geladeira por meses e ela continua lá sem decomposição apreciável. Então é ótimo, essa inovação é top, gente. Então tá, eu queria que você explicasse pra gente de uma maneira bem simples pra gente entender qual que é o efeito dessa vacina. Essa vacina vai deixar a pessoa completamente sem o vício? Como que é isso? Bem, ela vai, na verdade, minimizar os efeitos que a cocaína originalmente teria se você não foi vacinado, se você não tem um anticorpo. A nossa substância apresenta a cocaína ao organismo, mas a cocaína não passa despercebida, entendeu? Então ativa-se o sistema imunológico que vão então criar os anticorpos. Se você tem os anticorpos na sua corrente sanguínea, quando você administrar a cocaína, esse anticorpo reconhece a cocaína. Ela se liga à cocaína, forma um complexo supramolecular e a cocaína agora não consegue passar e chegar até o cérebro. O viciado, ele vai ter menos efeitos? Ele vai ter menos efeito, assim, sei lá, o barato dele vai ser pior. É isso? O que ele procura, ele não vai encontrar. Sempre que nós podemos contar com algum tipo de tecnologia para o benefício do paciente e sua recuperação, é maravilhoso. Já vem a aplicação de robótica em vários segmentos da mecânica, principalmente, né? Em carros já são usados, os japoneses já usam para fábricas, outras coisas. A partir desse ganho tecnológico foi se adaptando, introduzindo isso para a saúde e chegou na medicina. Eu diria que a tecnologia soma, mas não substitui a relação médico-paciente. A ideia não é substituir, a ideia é complementar. As áreas de conhecimento elas têm que se agregar e não substituir uma a outra. Deu para perceber que não existem limites quando o assunto é tecnologia e inovação no campo da medicina, né? E que caminhem passos largos para oferecer muita qualidade de vida pra gente. Um beijo e até semana que vem.
Big Ideia. Oferecimento Sistema FIENG. Há 84 anos apoiando a indústria mineira.